Bom, vamos lá então, Elton. Aqui a gente hoje vai ver Fibonacci, né? Que é uma ferramenta, acredito que é uma das ferramentas, se não a mais importante, é uma das mais importantes que a Certo. gente tem aí dentro do mercado financeiro, que é onde a gente vai medir tanto a retração quanto a expansão que dá para se fazer dentro da movimentação do preço. E o que que a gente pode salientar disso? Que toda retração e toda expansão, ela tem como que eu posso dizer assim, uma veracidade gigantesca dentro daquele algo que a gente procura. Então, se a gente está dentro de uma operação e pretende deduzir aonde o preço pode ter parado e aonde o preço pode buscar, a gente vai usar tanto a retração quanto a expansão de Fibonacci e junto ela, confluenciada, porque é que nem eu costumo dizer, um trade, para ele começar a ser um trade, para a gente começar a desenvolver um trade, para a gente fazer uma operação, a gente tem que ter no mínimo, quatro confluências. Se a gente não tiver no mínimo quatro confluências, é melhor a gente nem entrar no trade, que a possibilidade de erro é muito grande. Não que com quatro não tenha possibilidade de erro, porque tem, mas é que no mínimo quatro a gente vai ter aí uma assertividade muito maior. Se tiver mais de quatro, maravilha, melhor ainda. Por quê? Aí quer dizer que não só o nosso viés, como quase todo o contexto de mercado está favorável àquela operação que a gente vai fazer. Mas o que quer dizer isso? Vamos se dizer, a gente tem uma pernada de impulsão. Quando a gente vai conseguir traçar uma ferramenta de retração para saber aonde o preço pode ter uma possível parada? A partir do movimento de retração dela. Ela fez um movimento impulsivo, a gente salientou o final de ciclo de Elliott de 5 ondas, a gente sabe que ali vai ter uma correção. Então, a gente vai pegar no extremo fundo e no extremo topo para a gente conseguir traçar a nossa ferramenta de Fibonacci com precisão. Então, a gente teve aqui ó, um movimento expansivo, um movimento de impulsão, aonde a gente teve a finalização das 5 ondas de Elliott, e agora a gente vai entender qual que é o processo para saber onde o preço pode parar, onde ele pode ter aí as confluências que a gente necessita para poder entrar numa operação. Então, aqui, ó, ela está traçada. Se eu jogar num replay aqui, ó, quando ela ainda estava subindo, ó, quando ela ainda está subindo, eu não tenho como traçar a minha Fibonacci. O que que eu faço? Eu deixo o preço caminhar. O preço começou a caminhar. O que que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer a contagem de Elliott dentro desse processo para que a gente ache aonde é o topo dela para a gente conseguir traçar a nossa fibra de retração. Ou seja, ela fez pernada um, pernada 2. Aí ela fez pernada 3, pernada 4 e agora ela vai fazer a pernada 5. Ó. No final desse movimento, quando ela acabar no final desse movimento, a gente vai conseguir traçar aqui, ó, a nossa Fibonacci. Ou seja, aqui, ó, num time, que ela está num time maior. Se a gente jogar para um time menor, ó, foi aqui, ó, onda um, onda 2, onda 3, onda 4 simples e onda 5. Deixa eu só dar um zoom aqui, ó, só para que você veja. Se a gente jogar num time menor, ela vai ficar muito mais nítido. Por quê? Essa contagem aqui, ó, de onda um, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5, ela aqui nos deu o final de ciclo de Elliott. E o que que acontece? Quando a gente tem o final do ciclo de Elliott, é onde a gente vai conseguir traçar a nossa fibo de retração. E aí o que que acontece? A gente vai ver aonde tem confluências para que o preço consiga segurar. É que nem eu falo, 38,50 é muito difícil usar, porque a configuração minha dentro dessa ferramenta é o quê? Não utilizar nem 38 nem 50, porque são as zonas que menos nos dão veracidade dentro de um trade. Por que veracidade? Porque se eu sei que ela tem regiões e tem order blocks para buscar aqui nessa região embaixo, por que que eu vou comprar ela em 50 e 38% só? Se eu sei que ela pode buscar 61, 79 ou 88%. E a gente costuma dizer que o quê? Quando a gente tem dentro de uma Fibonacci, isso aqui, ó, vamos se dizer, aqui é 50%.
e aqui a gente tem mais 50%, a gente costuma dizer que isso aqui, ó, é uma região de desconto. E aqui a gente tem como uma região de desconto premium. Por que uma região de desconto e desconto premium? Porque geralmente o desconto é o que a gente gosta, o desconto premium é o que a gente compra sem nem ver. Ou seja, então se a gente tem aqui, ó, até essa região de 88, uma região de desconto prêmio, por que que eu vou comprar ela só com desconto se eu posso comprar ela com desconto máximo? Entendeu? Então, geralmente, a gente espera entrar no desconto prêmio, que é quando a gente usa o termo institucional. Por quê? Porque os institucional só vai comprar na área de desconto prêmio, ele não vai comprar em desconto. Entendeu? Então, quando o preço vier fazer essa movimentação aqui, ó, corretiva de ABC, é onde a gente tem o nosso poder para poder comprar o preço muito mais barato para ter um risco-retorno muito mais favorável. Porque se a gente compra aqui, ó, na onde o preço fixou, ó, a gente vai ter um risco do que, ó, se ele fechou aqui, a gente vai jogar abaixo do último fundinho aqui, ó. Ou seja, lembra que eu falei para você na aula de, eu não sei se eu tratei com você a order block de IFC, eu acho que não, que é Aí onde não. tem esse paviozão aqui, lembra do pavio? Eu cheguei a comentar com você? Não, não, isso aí não, mano. Depois Eu eu vou acho. passar para você, porque ele também é um order block poderoso. Muita gente nem sabe o que que significa quando ele faz esse tipo de movimento. Ó. Tá vendo que a gente tem aqui, ó? Deixa eu abrir uma fonte fixa. Tá vendo que a gente tem aqui, ó, nessa região aqui, ó, a gente tem um candle aqui, tem um candle lá em cima, um candle mais abaixo e ele mais abaixo ainda. Aham. O que que acontece? Ele veio estopando a galera que veio jogando fundo aqui, ó. Quando jogou aqui em cima, ele fez o quê? Estopou. Aí quando a pessoa entrou de novo aqui comprado, o que que ele fez? Ele estopou de novo. Por quê? Ele queria subir com dinheiro no bolso porque ele estava sem dinheiro. Só que como é a pernada um, ele não consegue gerar muita liquidez. E aí o que que ele faz? Ele vai fazer esse tipo de stop. Aí aqui dentro desse candle aqui, ó, num time menor, a gente vai ter uma order block nessa região aqui, ó. A gente vai ter um order block nessa região aqui, ó. Deixa eu só estender ele para ficar mais nítido aí, ó. A gente vai ter um order block nessa região. Ou seja, o preço veio próximo a ele, fixou. Só que aqui o que que acontece? Aqui ainda para mim isso é uma armadilha de mercado. Por que armadilha de mercado, Luquinha? Ó, porque ele veio nesse fundo e segurou. Ou seja, aqui ele ainda pode estar fazendo uma armadilha. Ele pode vir aqui, ó, só estopar quem estava comprado aqui para depois seguir o fluxo dele. Lógico, a gente só vai ter a confirmação disso agora no próximo, no segmento de mercado. Se o preço estiver subindo aqui, ó, sem volume, ó, que é o caso aqui agora, ó, se a gente for ver pelo volume de Wacom, ó, a gente tem o preço que nessa região aqui, ó, ó, desde esse movimento aqui, ó, até esse movimento aqui, ó, a gente tem o preço, ó, querendo subir. Ou seja, já é um indício legal de que o preço não vai voltar. Porque se ele tivesse assim, ó, totalmente, aí já poderia se dizer que ainda ele possivelmente testaria uma volta aqui para poder seguir. Por isso que eu falo que a gente tem que ter sempre, no máximo, de confirmação possível. Porque se a gente tem aqui dentro, ó, uma região de desconto, ó, onde ele está em 7,9 da FIBO, só que o que que me faz acreditar também que ele possa vir buscar essa região. Esse imbalance aqui para ser fechado, ó. Tá vendo que tem um imbalancezinho aqui ainda? Então, isso aqui também é uma order blockzinha. Então, o que que acontece? Se, se ele vier e me fizer um candle dessa forma aqui, ó. Se ele vier e fizer um candle dessa forma aqui, ó. Vamos dizer, a gente está aqui, ó. Deixa eu colocar branco para ficar mais nítido. Vamos dizer, ó, ele veio aqui e fez um candle assim, ó. Não que vai ser desse tamanho, mas que ele veio aqui, ó, trabalhando aqui e tal. E aí aqui, ó, chegou nessa região, ele passou direto e fechou assim, ó. Você pode ter certeza que aqui ele só vai usar agora essa região aqui, ó, como o quê? Como o inverso, ou seja, ele era um suporte, agora ele vai virar uma resistência. Então, quando ele vier tocar aqui, ó, o preço vai espelhar ele para baixo. Entendeu?
Então, por isso que a gente tem que ter o máximo de confluências possível. E a Fibonacci é uma ferramenta que pode nos dar essas confirmações para que a gente tenha segurança no trade. Ou seja, a gente tem aqui, ó, ela já na região de 7,9, mitigando uma regiãozinha de um imbalance que está aqui, ó. Tem um imbalance aqui porque ele teve um desequilíbrio no preço aqui, certo? Então, se tem desequilíbrio, o imbalance é válido. Ou seja, por que que ele segurou aqui? Lembra que eu falei para você da indução? Da região de Uhum. desconto? Olha aqui, ó, a gente acima, para a gente validar uma order block, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter uma order block aqui, a gente tem que ter o desequilíbrio no preço e uma confirmação a mais que vai validar o nosso order block para ele dizer se ele é forte ou não. É isso aqui, ó. Tá vendo que ele fez topo, cadê aqui, ó? Deixa eu só achar, deixa eu ver se estou com o livro aberto aqui, ó. Ele fala com fundos iguais ou topos iguais. Quer ver, ó? Tem aqui numa dica, ó. Deixa eu achar ela aqui. Liquidez, liquidez. Supply e demanda. Estamos chegando na liquidez. Supply e demanda a gente já viu, né, Elton? Já. Deixa eu chegar aqui na liquidez. Order blocks. Aqui, ó. Lembra que eu falei para você, ó, olha como que ele é, ó. Ele faz fundos iguais antes de chegar na. Ele faz fundos iguais aqui. Ih, caramba, branco não vai, né? Fundos iguais aqui, ó, para quê? Para ter liquidez o suficiente para ir sim buscar order block e respeitar ela. Então, o que que ele fez aqui, ó, nessa região? Ele deixou fundos iguais aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, ó, tá vendo? Para ir buscar liquidez, para só tocar na região de order block e o preço respeitar. Isso. Porque se a gente for ver, ó, vamos buscar aqui agora as confluências. O que que a gente tem aqui na região? Ó, ponto 1. Temos uma order block. Vamos colocar aqui, ó. Order block validada. Certo? Temos a order block validada. Quando a gente tem uma order block validada, a gente traçou a FIBO. O que que a gente tem? Peraí. Uma order block validada, certo? Quando a gente teve a order block validada, a gente traçou a FIBO. Região de 0,79 da FIBO. Ou seja, já estamos com duas confluências. 7,9 da FIBO. Aí o que que acontece? Final de ciclo 3. Final de ciclo corretivo de Elliott. Ou seja, já temos três confluências. Por quê? Se a gente for contar aqui, ó, a gente teve na micro, aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, A, B, C estruturinha. E agora a gente está aqui, ó, em onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Ou seja, finalizamos um ABC corretivo macro. E aí a gente vai ver aqui o que que a gente tem dentro dessa pernada macro. Ó. A gente tem pernada 1, pernada 2, pernada 3, pernada 4, para fazer a pernada 5 no mínimo truncada, no mínimo nesse topo aqui. Ou seja, deixa eu mudar aqui só o viés dela e a cor para a gente saber que aqui é macro. Vou jogar um submilênio aqui, ó. Pronto. Ou seja, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e agora a gente está fazendo a onda 5. O que que vai nos dar essa segurança? Já temos todas essas confluências. A gente sabe que a tendência macro, deixa eu colocar aqui, ó, que é mais importante, que na verdade essa é a 1. Tendência vigente.
ou seja, tendência macro, alta. Ou seja, identificamos a tendência dela, certo, Elton? Tendência Uhum. macro aqui, pelo menos nesse período, é de alta. O que que a gente vai fazer? A gente vai buscar o que aqui agora nessa região? Vai vir lá no nosso lado esquerdo do gráfico e vai achar um ponto de parada aqui, ó, nessa região. Ou seja, já que a gente já viu zona de oferta e demanda, aqui a gente tem o quê? A gente tem um drop, base, drop. Ou se a Uhum. gente for buscar na micro, a gente tem um Rayleigh Base Drop, que ou seja, o nosso ponto de interesse é aqui. E ele não foi mitigado, visto com essa região. Ele chegou próximo, mas não mitigou. Próximo não é mitigado. Por que a gente pode ter uma onda truncada aqui? Porque ela não mitigou essa região. Então, ela pode fazer uma onda 5 aqui, ó, só dentro dessa estrutura aqui, ó, e depois rejeitar e fazer uma queda. Então, o que que a gente vai fazer aqui se a gente fizer o trade? Buscamos já quatro confluências. Tendência macro de alta, order block validada, região de FIBO 79, que é interessantíssima, e final de ciclo corretivo de Elliott. Ou seja, aqui a gente já consegue fazer um trade de compra, certo? Aí vamos se Uhum. dizer que a gente fez esse trade de compra porque a gente teve todo esse processo validado. O que que a gente vai ver agora dentro da formação da FIBO? Um outro ponto que a gente pode se dizer, deixa eu apagar só aqui o ciclo corretivo, porque senão vai ficar muito embaraçoso para você entender. Aqui, ó. O que que a gente pode fazer para a gente achar mais uma confluência aqui, ó, desse ponto de parada? A gente vai pegar a extensão de fibro, que é essa outra ferramentinha aqui, ó, extensão de fibro. A gente vai pegar do último ponto aqui, ó, da tendência dele, que ela começou a subir até o ponto máximo dela, ou seja, ó, da onda 1 para a onda 2 e estender aqui em cima no ponto da 3. Ou seja, o que que a gente tem nessa fibra aqui? A gente tem a fibra alternada, fibra de expansão alternada. O que que quer dizer a fibra de expansão alternada? Ela nada mais vai servir para te ajudar em alguns pontos de confluência. Aqui, ó, no caso, ela não bateu. Mas geralmente, se a gente for buscar, a gente tem um ponto de retração muito bom dentro da fibra alternada, que poderia ser mais um viés para nos ajudar a fazer o trade. Nesse caso aqui, ó, 161 bateu mais acima, ela tem o 261 lá embaixo. Porém, a gente viu que não teve nenhuma confluência, que ela não bateu certinho com nenhuma coisa, o que que a gente faz? Exclui ela e tenta traçar no próximo topo. Ou seja, a gente vai pegar aqui, ó, final de onda aqui, joga lá no topo, e a gente vai buscar onde ela pode corrigir, ó. Ou seja, ela chegou em 2618. Tá vendo? Ó, 2618 junto com a 79. Deixa eu excluir aqui, ó, essa região aqui, ó. Só para vocês. Tá conseguindo visualizar aí, Elton, que aqui tem o 79 da Uhum. FIBO e aqui, ó, da FIBO de extensão alternada, a gente tem 2618, bem Sim. próximo. Ou seja, já é mais uma confluência. Por quê? A gente sabe que a extensão dela pode chegar até aqui. Por quê? Ela está junto com a 79, ela está próxima ao order block, ela está próxima à região de imbalance para ser fechado, entendeu? Então a gente já tem mais uma confluência, ou seja, se a gente for jogar aqui, ó, esse trade aqui já começou a ficar bonito. Por quê? Ó, a gente vai ter a quinta confluência aqui, ó. A gente vai ter a quinta confluência, que é o quê? Fibo de extensão alternada. Ou seja, esse trade aqui já começou a ficar bonito na compra. Entendeu? Porque a gente já temos 5 confluências. Então é para isso que as ferramentas de Fibo ajudam. Por que que eu falo para você que eu não uso essas a 38 e a 50? Por conta disso. Porque geralmente elas são nada mais, nada menos que zonas onde o preço segura e continua seguindo, segura e continua subindo. Então, o que que acontece? Eu só entro em 61 porque nem fala assim, ah, a região de Fibo mais forte é de 61. De 61 não passa. Aqui, ela passou, foi buscar onde? 79. Por quê? É a região de desconto prêmio. A 61 é região de desconto prêmio? Até é. Só que se ela tiver força, se ela tiver confluências para que segure dentro do 61. Porque se ela não tiver e tiver regiões abaixo para buscar, ela vai buscar 79 ou 88. É que nem eu estou falando, ela tem região de 88.
Só que como a demanda dela agora é alta, pode ser que ela não busque, pode ser não, ela não vai buscar 88 agora. Pode ser que num futuro próximo ela até busque, mas agora não. Por quê? Que nem a gente falou. A gente já teve o final de onda, o final de ciclo de Elliott de corretivo feito. Porque é que nem fala. Mesmo que a gente esteja, depois você vai aprender isso em Elliott para ficar mais claro. Mesmo que a gente esteja em um período corretivo, que é apenas A, B, C, aqui, ó, é uma onda o quê, Elton? Essa onda aqui, ó. Por mais que ela esteja vindo para baixo, ela é uma onda o quê? Sabe me dizer? Não, mano. É uma onda impulsiva. Não é impossível? Ela é impulsiva. Por quê? Ela está iniciando um movimento corretivo. Então, por mais que ela seja para baixo, ela é uma onda impulsiva. Aqui, no contexto macro, é correção, é onda Uhum. corretiva. Só que até dentro das ondas corretivas, a gente tem onda impulsiva. Porque a gente necessita que tenha onda impulsiva para que seja o início de um movimento. Então, sempre que for um início de movimento, a gente tem uma onda impulsiva, Ah, sim, certo? mesmo que for para baixo. Mesmo que for para baixo. Então, o que, que quer dizer? Que dentro dessa onda aqui impulsiva, a gente vai ter cinco ondas, porque dentro de uma onda impulsiva existem cinco ondas que fazem essa impulsão. E dentro de uma onda corretiva, a gente vai ter um ABC simples. Entendeu? Então, por isso que eu falo que aqui ó, é um ABC simples, porque ele está corrigindo toda essa impulsão aqui. Então, ele vai ser um ABC simples na macro. Só que se você Sim. trouxer para micro, ele vai ser uma onda impulsiva. Então, ele vai ter ó, onda um, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Terminou a primeira onda impulsiva. Aí ele vai corrigir. A, B, C. Agora ele vai impulsionar de novo porque ele está finalizando. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas isso aí a gente vai ver em Elliott, só para você ter a noção do que serve as confluências, entendeu? E para você Uhum. entender do porquê que eu estou fazendo isso aqui. Então a gente teve lá, ó, tendência de alta macro, tendência vigente, alta. Order block validada, região 79 da FIBO com interesse, final de ciclo corretivo de Elliott, FIBO de extensão alternada, bateu. Ou seja, o que, que a gente vai fazer? Agora avisar esse ponto aqui de interesse. Por quê? Porque agora ela pode buscar lá em cima. Ela vai fazer agora, começar aqui, ó. O preço tá, ó, pode ver, ó. O preço tá começando a fazer o quê? Na micro. Onda um, onda 2, onda 3, onda 4, para ir fazer a onda 5 e finalizar a onda 5 macro. Entendeu? Então aqui é uma onda impulsiva. Se ela é uma onda impulsiva macro, dentro dessa onda impulsiva macro, a gente vai ter cinco ondas para impulsionar esse preço. Entendeu? Então aqui, Aham. ó, esse trade aqui é um trade bastante agradável. Aí você fala, pô, Luquinha, mas não me senti confiante para poder fazer essa entrada aqui na 79. O que, que eu posso fazer para poder continuar e pegar esse trade? Você faz isso aqui, ó. Espera a quebra de movimento. Tá vendo a quebra de movimento aqui? O que, que ele fez aqui, Elton? Nessa região aqui, ó. Ó, o choque. Ele fez o chau. Ele fez o chau aqui, agora aqui era o segundo ponto se bem que ele tem interesse aqui embaixo, ó. Ele pode vir fazer essa onda 2 aqui, ó. Porque, ó, A, B, C. Ou seja, ele pode fazer esse movimento aqui, ó. A, B, C. E aí sim fazer a onda 3 aqui, ó. Essa seria a onda 2 e a onda 3 para cima. Entendeu? Então, é o que eu falo para você. Se você trouxer para micro e ver, porque é o que eu falo, velho. Sempre que você. Por que com trade dá errado? Porque ele fala assim, ah, Elliott não funciona e tal, não sei o quê. Mas Elliott é o que vai te trazer a maior certeza do que está acontecendo no seu trade. Porque até a condução de trade dá para você fazer só pela contagem de Elliott em vez de regiões, de zonas que nem aqui, ó, no caso, se a gente for buscar aqui, ó, deixa eu só deletar aqui essa região. Se a gente for buscar aqui, ó, eu sei que uma onda de Elliott, ela compõe de cinco ondas, certo? Então, se eu sei que ela Uhum. fez um, dois, três, quatro, ela vai ter que fazer a cinco, certo? Então, se ela vai Certo. fazer assim que eu fiz a minha entrada aqui, eu não preciso nem me preocupar. Eu faço minha entrada aqui e agora eu vou esperar ela fazer o quê? Cinco ondas dentro dessa onda maior macro, dentro dessa onda macro, para mim poder sair do meu trade, porque eu sei que na finalização dessa onda 5 aqui, ela vai ter uma correção, entendeu? Então vamos se dizer, ó, fiz a entrada aqui, beleza, peguei aqui. Olha aqui, ó, minha onda 5 pode me proporcionar 34% do valor que eu entrei. Então, se a gente for buscar na calculadora para ver o trade, como que ele vai sair, vamos se dizer que a gente entra alavancado vezes 20. Ou seja, a gente vai ter 34
cento alavancado vezes 20. Ou seja, a gente vai ter 680% com quase nada de risco. Entendeu? Aí você faz o quê? Opa, a entrada foi aqui. Vou jogar aqui, ó, para ser seguro, para ser seguro. Vou jogar abaixo dessa última order blockzinha aqui, ó. Se caso ele vier buscar aquela order block, tá ali. Se não, se ele vir buscar a região de supply aqui em cima, ó, vamos supor que ele me deu 29%. Ou seja, olha o risco, 7 vezes o seu risco. Ou seja, se você entrou aí com US$ 100, você vai buscar lá a casa dos 600, US$ 700 de lucro. Aham. Entendeu? Por isso que eu falo, velho, tem que usar as confluências. E a Fibonacci, ela serve para isso, para te dar confluências. O que que acontece aqui, ó? O que que acontece aqui, ó? Sempre que a gente tiver um movimento de impulsão, quando ele começar a fazer a retração, a gente vai buscar a retração de Fibo. Então, aqui, ó, para que fique mais claro para você entender. Ó, fez impulsão, retração, fez impulsão, retração, o que que a gente vai fazer? A gente vai traçar sempre do fundo, na extremidade do topo, e aí a gente vai buscar confluências aqui, ó, dentro dessas regiões aqui, ó, 61, 79 e 88, certo? E Uhum. vice-versa. Achei aqui, ó, depois eu vou explicar ali no desenho. Achei aqui as minhas confluências aonde o preço pode parar, certo? Achei. Fiz a minha entrada aqui. Pô, agora eu não sei aonde que o preço vai, Luquinha. Onde que eu posso fazer meu ponto de saída? Nada mais, nada menos que isso aqui, ó. Fibo de extensão. Você vai pegar o último fundo com o último topo e trazer na onde você fez a sua entrada de trade. Ou seja, aonde a gente tem região de 100% dessa expansão, dentro da região de oferta. Então, ou seja, ó, você pode ver, ó, que, ó, eu nem vou olhar lá do outro lado. Eu vou só traçar uma linha aqui, ó. Entendeu? Vou traçar uma linha em cima de 100%. Provavelmente ela vai estar no fechamento da order block lá do outro lado, ó. A gente traz aqui, joga num time menor. Olha aí, ó. Tá vendo? A gente tem um grande desequilíbrio aqui, ó. Provavelmente ela vai buscar esses preços. E se eu jogar aqui nessa order block um pouco mais acima, provavelmente a gente vai ter a 127 da expansão, ó, que é um ponto de interesse também a ser trabalhado. Ou seja, se você viu que não tem confluência suficiente para o preço parar no 100%, provavelmente ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai vir buscar, vai dar uma sambadinha aqui, ó, nessa região e vai buscar os 127% para depois estopar toda essa galera que achou que o preço ia cair daqui, vendeu aqui nessa região, certo? E vendeu aqui para depois buscar mais abaixo. E aí o que que acontece? Se a gente for lá, ó, a gente jogar lá em 2 horas, só para aumentar aqui, ó. Aí, ó, próximo a 127, tá vendo? Então é isso que eu falo, sempre. Ah, fiz meu trade. E detalhe, ó, se a gente regular aqui um pouquinho mais, ó, por quê? Tem gente que faz o quê? Tem gente que não joga nos extremos. Quando é aqui, ó, pega na média dos pavis, ou seja, onde que tem média? A média tem aqui, ó. Onde que tem média aqui embaixo, ó? Aonde pegou os dois últimos fundos aqui, ó. A aldolinha tá cruzando na região, hein, ó. As duas regiõezinhas aqui, ó. E aqui, ó, a gente joga no extremo. Aqui sim a gente joga no extremo. Ou seja, média, média, extremo. Olha lá, ó, 127, onde, como ficou mais próximo ainda, tá vendo? Então, Uhum. provavelmente, as confluências deles serão aqui, ó, entre 100 e 127. Só que aí você fala assim, pô, eu quero ter um lugar exato, Luquinha, sai no 100%, que 100% ele busca, entendeu? Porque ele tem uma região de oferta onde o preço já é de costumeiro parar em regiões de oferta para fazer correção, e a gente já tem aqui o alvo descrito. Então, se você quiser arriscar para que o preço passe e busque 127, maravilha. Se você achar que não tem necessidade, sai no 100%, porque também vai te dar um bom risco-retorno. Ou seja, se a gente for buscar aqui, ó, a gente está em ó, um risco aqui, ó, se a gente for buscar aqui, ó, colocando abaixo daquela order blockzinha, a gente vai ter ainda, ó, 8-1, entendeu? Ó? Quase bem mais do que o descrito, entendeu? Então, ó, 100% já estava muito bom. Se a gente tem 8,39%, ó,
na calculadorinha. 8,39%. Alavancagem de 20, a gente vai pegar aí, ó, 167% daquilo que a gente investiu, certo? Dentro da alavancagem. Lógico que se a gente for fazer um investimentozinho no spot, que é onde a gente tem muito menos risco, a gente vai ganhar muito menos. A gente vai ganhar aqui, ó, 30% só daquele que foi investido. Ou seja, se você colocou US$ 100, você vai ganhar US$ 31 de lucro. Agora, se Certo. você for colocar na alavancagem, que uma alavancagem baixa, que é um risco baixo também, mas dentro da alavancagem alavancado vezes 20, você vai ter aí nada, nada, 167% de lucro. Ou seja, se você colocou US$ 100, você vai ter mais US$ 167 de lucro. Entendeu? Mas é por Uhum. isso que eu falo, essa ferramenta de FIBO, tanto a de expansão quanto a de retração, cara, é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem dentro do mercado. Sempre, sempre que necessário, utilize, Elton. Utilize que vai te ajudar muito a influenciar seus trades. Que é que nem eu falo, ó, se a gente tem um final de ciclo aqui, ó, pô, agora eu vou esperar. Vi que ela fez um final de ciclo agora, ela vai entrar no período corretivo. O que que eu vou fazer aqui? Vou traçar aqui, ó, fibozinha lá do último fundo, ó. Deixa eu só diminuir um pouquinho, ó. Fibozinha lá do último fundo, no último topo. Ou seja, olha onde é a região dela de desconto, ó. 61, 79, 88. Detalhe, quando a pernada impulsiva é muito agressiva, que nem essa foi, ó, que nem essa aqui foi, ó, geralmente ela busca só 61. Geralmente ela busca 61. Quando é dentro do fractal, que é no micro, geralmente ela busca 7988. Entendeu? Não que seja uma regra ou costumeiro, mas pelo tempo de tela que eu tenho e venho observando isso, quando a gente tem uma pernada de impulsão muito grande assim, geralmente quando ela volta só em 61. Por que 61? Olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem regiões de topos resistentes. Ou seja, aqui era uma resistência. O preço passou forte e já segurou aqui como suporte, tá vendo? Em 61. Só que aqui a gente Uhum. tinha um 61 antigamente, porque o preço ainda estava em ascensão. Ou seja, ele Certo. fora. Então, provavelmente, quando o preço fizer esse retorno aqui, ó, ele tende a parar no 61. Ele não tende a buscar nem 79 nem 88, porque aqui a gente vai ter muito menos confluência. Então, ele só vai tirar essa diferença aqui e aí depois voltar a subir. Entendeu? Então, velho, usa sempre, sempre. Alguma dúvida aí já perante as ferramentas de FIBO? O Elton, como traça, como busca? Eu não entendi isso aí já, mano. Então, é porque assim, a FIBO, ela não é tão complicada. Ela Aham. mano, é tranquilo. É que nem eu tô falando para você. Eu uso só institucional, que é a 61, a 79 e a 88. Por quê? É as que mais respeita, desde que tenha confluência. Se tiver confluência, vai respeitar. Se não tiver confluência, não adianta que ela vai passar direto. Você vai falar, caramba, mano, o que falou que ia respeitar, mas passou direto. Mas por que Não, que ela não, tô passa ligado. direto? Porque não. Ó, é que nem aqui, ó. Vamos traçar aqui, ó, essa região aqui, ó. Só para você ver, ó. Ó o período corretivo, como que ele funciona, ó. Aqui, ó. Aqui a gente tem um período corretivo, certo? Vamos jogar lá em 15 minutos. Ó, em 15 minutos. Vamos fazer uma contagem aqui de Elliott. Ó, se a gente for fazer a contagem de Elliott em 15 minutos, ó, a gente tem, ó, Fernanda 1, Fernanda 2, Fernanda 3, Fernanda 4, Fernanda 5. Vê como que ela fica claro? Ó, Fernanda 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente vai precisar de um ABC para fazer a onda B da macro, ó, porque aqui, ó, a gente tem, ó, um ABC corretivo macro, ó. ABC corretivo macro. Fernanda A, Fernanda B, e Fernanda C. Perdão, ela. E Fernanda, ó, Fernanda A aqui embaixo, Fernanda B curtinha e Fernanda C. Ou seja, isso aqui dentro de um fractal, tô ficando confuso aqui, mano, tô na loucura, Elton. Fernanda 1, cavalo, Fernanda 2, cavalo.
Aí, 1, 2, 3, 4, 5 dá 3. É esse o cavalo. Pernada 4, pernada 5. Agora sim, ó. Aí aqui, ó, aqui a gente tem a pernada A. Por isso que eu falo, mano, da importância de vocês sempre jogar na micro e conseguir fazer a contagem corretamente. Por conta disso, ó. Porque se você erra uma contagem e depois você toma o stop, você vai falar, pô, mano, mas estava tudo batendo, onde que eu errei? Às vezes na contagem, porque a maioria dos meus stops que eu tomo é em contagem de elite. Por quê? A contagem de elite realmente, mano, ela é difícil de ser feita, entendeu? Então, se você Uhum. não tiver um olhar clínico onde você consiga fazer essa movimentação, mano, realmente fica difícil, mano, de, de você acertar o trade, entendeu? Então, o que que Uhum. acontece? A gente teve uma pernada impulsiva da corretiva, da pernada A, ou seja, 5 ondas. Fez o ABC corretivo na micro, pernada B. E aqui a gente tem mais 5 ondas, ó, da pernada C, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Aí aqui a gente começou, ó, pernada 1, pernada 2, pernada 3, pernada 4, pernada 5. É o que ele vai fazer agora. Por quê, ó? A gente teve o chão aqui, ó, tá vendo? A gente teve a quebra de estrutura, que é sempre o que vai dar a reversão para a gente. O que a gente vai entender como reversão, sempre que tiver isso aqui. E sempre que tiver isso aqui, qual que é essa, que a gente não entrou em figuras ainda. Não sei se você entende um pouco de figuras, mas se você entender, você já viu figuras, Joel? Já vi sim, mano, alguma coisa. Ó, não sei se você vai conseguir identificar, mas que figura que é essa aqui, ó? Aqui, vai. Consegue identificar essa figura? Não. Ombro, cabeça, ombro? Ombro, cabeça, ombro invertido. Invertido, isso. Toda vida é que o preço reverter, ele vai ter isso. Todo. Por que que, não sei se no curso que você fez aí, o cara falou para você que o ombro, cabeça, ombro é o que mais respeita, é a figura que, mano, que é Uhum. obsoleta no mercado. Por conta disso. Porque ela precisa da quebra de estrutura para dar veracidade. Ou seja, então ela vai fazer um ombro, cabeça, ombro, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido, ó. Uhum. Entendeu? Então, toda vez que você vê uma reversão no mercado, você vai entender que vai ter um ombro, cabeça a ombro. Por quê? Ela precisa ter a quebra de movimento. Ou seja, ela precisa fazer o tchau. O tchau é a quebra de estrutura, é a mudança de caráter. Então, ela precisa fazer. Se ela não fizer, a gente não vai ter uma reversão de mercado. Enquanto ela não fizer essa quebra de estrutura para qualificar a reversão do preço, a gente não tem. Por que que eu falo para você que aqui, ó, fica fácil agora de fazer o trade na segunda pernada? Porque eu já identifiquei o ombro, cabeça, ombro. Ó, ombro, cabeça. Quando ele fez a quebra de estrutura, eu falei, mano, agora eu posso esperar o ombro que ele vai fazer. O que que eu vou fazer? É a fibuzinha, ó. Fibuzinha. Trouxe a fibuzinha, vou esperar. Por que que eu vou esperar? Porque ele, ó, tá vendo aqui que eu tenho embalas para ser fechado aqui? Uhum. Se eu tenho embalas para ser fechado, embaixo eu tenho o quê? Tenho uma order block para ser validada, certo? Se eu Uhum. tenho aqui um desequilíbrio no preço, meu order block já está praticamente validado, certo? Aqui, ó, meu order block, ó. Por quê? A partir desse momento aqui, ó, eu tive desequilíbrio. Ou seja, o desequilíbrio gerou imbalance. Se eu tenho um imbalance aqui e tenho região de 8,8, ó, praticamente em cima aqui, ó, aqui a hora que ele fizer a entrada nesse ponto aqui, ó, eu já posso fazer minha entrada. Ó. Se ele vier tocar aqui, ó, na primeira região aqui, eu já consigo fazer minha entrada. Por quê? Jogo meu stopzinho aqui, ó, abaixo desse candlezinho aqui. Aí você vai falar, pô, Luque, mas por que abaixo desse candlezinho e não aqui no final da order block? Porque lembra do pavio que eu falei para você, o IFC? O IFC ele também é uma order block. Ou seja, 88, ó, tá praticamente em cima do fechamento dessa order block vermelhinha aqui. Então aqui, ó, ele já mitigou o que tinha de stop aqui. Então provavelmente se ele vier abaixo dessa order block aqui, dessa região aqui, ó, é porque ela vai seguir o fluxo dela, vai seguir o fluxo de queda. Então, só que como eu tive a quebra de estrutura, já teve o chau, já me confirmou a alta, o que que eu posso esperar? Eu posso esperar que se ela vier aqui, ó, aqui é um ótimo ponto de entrada, certo? Aqui, ó, vai estar basicamente em 50%.
a gente pode também testar aqui, ó, os 50%. Por quê? Como ela está fazendo uma pernada impulsiva 5, provavelmente ela não vai cair tudo isso, a não ser que, ó, fibra de expansão. O que que a gente vai fazer, ó? Fundo, fundo, vamos dizer, ó, começou a reverter. Ou seja, olha onde ela tem confluência aqui, ó. Tá vendo que o 127 está praticamente em cima do 61? A gente já começa. Eita, o Elton caiu aqui. Ó, aqui, parça, ó, que é que nem eu falei para você, ó. Pô, vi lá que a gente agora provavelmente é a sequência de alta. O que que eu posso fazer, ó? Quebrou, fez o chau. Se ela começar Ô, Luquinha, não Oi? tô vendo sua tela não, mano. Pô, valeu, então. Agora tá de boa aí? Tá vendo? Não, ainda Ué? não. Tá zoado isso aqui, mano. Aí, agora quem bichou aqui, eu acho que foi o meu. É, mas tá compartilhando aqui, mano. Tá? Tá, peraí, deixa eu interromper o compartilhamento. Ah, agora foi. Agora foi? Aham. Então, ó, se ela vier, ó, agora a gente já sabe, ela já fez o chau, certo? Já fez a mudança de caráter, a gente já sabe que é alta, certo? Aqui ela fez, ó, o período da onda um. Se ela vier fazer agora o período corretivo 2 em ABC simples, ela pode vir até aqui, ó, em 61, ó. Tá vendo que 127 está casando certinho com 61? Uhum. Só que se a gente for ver, a gente também tem regiões abaixo que não pode, que pode ser mitigada com o order block. Só que aqui, ó, pode ver que o 61, ó, está separado do 79, o 88 também está separado do 2618. Ou seja, isso dá menos indício de que o preço realmente vai buscar essa região. Aí o que que a gente pode fazer? Opa, se ela tem um imbalance aqui, se 61 está abaixo desses fundos e ela vai vir buscar o preço aqui, se ela for fazer esse movimento aqui, mano, dificilmente ela vai segurar aqui. Por quê? Porque ela tem imbalance para fechar aqui embaixo. O que que ela pode fazer? Ela vai chegar nessa região aqui, certo? De 61 e vai fazer esse movimento, ó. Ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai travar aqui e vai fazer isso aqui, ó. Raf, capturar toda a liquidez e, ó, É o paviozão. aviãozão. Entendeu? Para aí Uhum. o preço fazer isso aqui, ó, e ir embora, certo? Então, por isso que eu falo para você que a gente tem que estar sempre ligado no que o mercado pode tá querendo dizer para a gente. E a FIBO, mano, ela é muito foda nesse quesito, mano. Ela é muito foda nesse quesito. Porque aqui, ó, que nem eu tô falando para você. Se ela tem confluência para segurar aqui, ó, porque a gente tem região que segura o preço aqui, ó, em 61, só que a gente tem também balance para ser fechado aqui, provavelmente ela vai fazer só isso aqui, ó. Ela vai fazer só a chapuletada para baixo aqui, ó, para poder capturar o stop de quem vai estar posicionado já aqui em 61. Porque muito do varejo vai fazer o quê? Opa, vou colocar minha ordem aqui, ó, em 61. Vou colocar minha ordem aqui, ó, em 61. Então, quando ela tocar, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai tocar, ela vai vir, tum, tocou. Aí ela vai deixar só aquele paviozinho assim, ó. Aí eu, ih, agora vai embora, filho, agora vai subir. Aí o que ela faz? Abre outro candlezinho aqui assim, ó. Ela dá um indício de que vai, ela faz assim, ó. Tum, estopa todo mundo, solta um candlezinho aqui, aí sim, esse candle aqui é o candle de rejeição.
que aí ela faz o candle de rejeição, captura todo esse stop aqui abaixo, porque precisa mitigar essa região, e aí ela começa aqui, ó, devagarzinho, devagarzinho, e aí ela sobe e vai embora, entendeu? Então, por isso que eu Uhum. falo, velho, tudo que você puder usar como confluência da FIBO, tanto para expansão quanto para retração, velho, é ótimo, é ótimo. Aí você fala assim, pô, Luquinha, mas e aquela lá de extensão alternada, dá para fazer? Dá também, que é o que, ó? Você vai pegar aqui, ó, esse movimento, vai pegar esse último movimento aqui, ó, com esse último fundo, e trazer aqui, ó, na extensão do movimento. Ou seja, a gente tem, ó, a região de 61, ó, próximo aqui também, ó, muito próximo, tá vendo? Então, o que que Uhum. acontece? Isso aqui vai dando cada vez mais certeza que daqui, ó, o preço não passa. Daqui o preço não passa, entendeu? Lógico, é que nem eu falei, ele pode passar e vir fechar essa região aqui, ó, fechar esses imbalances aqui, ó, essa regiãozinha de imbalance aqui que tá verdinho aqui, lógico que pode. Só que é que nem eu falei para você, se ela vier, ela vai vir daquele jeito, vai fazer, vai parar o candle aqui, ó, vai fazer só a busca de liquidez aqui, ó, vai deixar o paviozão aqui ó, desse tamanho, assim, ó, entendeu? Então, por isso que eu Uhum. falo para você, tem que estar sempre atento ao que o mercado quer dizer. Porque a maioria dos stops é assim. É a falta de atenção em coisinhas bobas, mano, em quesitinhos besta. E aí é o que eu falo. Ah, pô, mano, mas eu não sei se lá vai parar mesmo. Você vai faz o quê, ó? Dá um zoom aqui, joga num time menor, ó, 2 minutos, e faz contagem de Elliott, ó. Faz contagem de Elliott. Ó, a gente tem aqui, ó. Quebrou aqui, ó. Fez o chau, Fernanda 1. Fernanda 1, Fernanda 2, Fernanda 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Fernanda 3, Fernanda 4, Fernanda 5. Ou seja, aqui ele vai começar a fazer o ABC corretivo, ó. Aqui ele está começando a fazer o ABC dele corretivo. Para quê? Para possivelmente, depois que ele fizer o ABC corretivo, ele vir fazer mais 5 ondas aqui para baixo, ó. 1, 2, 3, 4, aí 5. Para confirmar. Por que eu falo isso? Porque geralmente a gente fala assim, pô, eu estou vendo que é um ABC corretivo, então eu não tem necessidade de eu ficar fazendo essas contagens? Não. Mas para ter mais uma confirmação, você vai e refina a sua entrada fazendo a contagem micro. Porque aí você vai ter uma noção, pô, nos 2 minutos não consegui fazer a leitura. Joga em 5, ó, que ela fica um pouquinho mais claro. Aí você vai e troca o gráfico para gráfico de linhas. Ou seja, fica um pouquinho mais claro, ó. 1, 2, 3, 4. Aí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Que ela fez um padrãozinho aqui, ó. 5, ó, finalizou. Depois que ela finalizou, ó, pode ver que aqui ela já não perdeu o fundo, ó. Ela já não perdeu o fundo, então isso aqui começa a ser o quê, ó? A, B, C, ó. Provavelmente ela ainda pode buscar essa regiãozinha aqui, ó, de imbalance para continuar caindo. E aí ela vai começar a fazer também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Para aí depois continuar a pernada macro dela. Por isso que eu falo, tudo que der para confluenciar, se você tiver com tempo, faz a contagem certinho, faz as confluências certinhas para você não ter esse tipo de problema. Certo. Porque a maioria dos stops, Elton, é quando a gente deixa alguma coisa passar. Se você deixa alguma coisa passar dentro do trade, velho, você vai tomar stop. E É, aí depois né? você vai ficar caçando, caçando. Pô, cadê? Onde eu errei? O que que eu fiz? Que não sei o quê. Então, velho, deu para fazer? Faz. Por mais que você saiba que ela vai fazer o ABC corretivo, confirma. Fez 1, 2, 3, 4, 5 ABC, 1, 2, 3, 4, 5. Você falou, opa, confirmou meu ABC corretivo. Já era, é aqui. Tá em cima da minha fibo de extensão, tá em cima da minha fibo de retração, maravilha. Agora o que eu vou fazer? Sei que o ponto de parada dela foi aqui, agora eu vou pegar pelo menos 100% dessa impulsão. Vem aqui, traça aqui, ó, 100% está aqui. Se você quiser pegar um alvo mais longuinho, você pega a expansão de pivô. Ou seja, fez um rompimento do pivô aqui, ó, a hora que ele fizer o rompimento do pivô aí, que é esse movimento aqui, ó, vamos dizer, ó, fez o rompimento do pivô, você vai pegar aqui, ó, o rompimento do pivô, vai colocar fio de extensão em cima do último topo do pivô, ó, e aí você busca 100% aqui, ó. Geralmente ele faz isso quando? Quando é a retração. Ou seja,
Aqui, ó. Se você fazer assim, ó, esse movimento aqui, ó, e aqui, ó, você dá dois cliques, ó. Ele busca aqui, ó, 100%, ó. Tá vendo? Já tá lá embaixo na minha outra região. Então já dá para você ficar mais ligadinho, já dá para você ter uma atenção redobrada. Pô, ele pode parar aqui? Ele pode parar em 61, porque eu tenho muita confluência em 61. Só que o que que ele pode fazer? Aquilo que eu te falei, ó. Buscar aqui, ó, fazer aqui na região de 61 o candle assim, ó. Buscar lá no, nessa região de 100% que é uma região onde tem imbalance para ser fechado, busca lá e deixa só o pavio aqui, ó. Certo? Então, por isso que eu falo, mano, sempre busca essas confluências. Essas confluências vai te ajudar demais. Elton, alguma dúvida aqui nesse parâmetro de FIBO? Não, não, tranquilo, mano. Alguma coisa que eu tiver. Hoje eu vou repassar as aulas para a gente dar sequência naquilo que a gente estava estudando já. Essa aula de FIBO eu ia dar mais para frente, mas como eu já tenho ela mais em mente, então eu já passei ela para mim poder puxar o que você estava vendo agora na aula passada. E aí amanhã nós já Certo. retoma. Demorou, mano. Fechou, parça? Aí amanhã nós vemos se nós faz uma operaçãozinha lá no índice ou no dólar. Tá. No É, índice, no dólar lá dólar. tem que depositar quanto? Você falou, mano? Pra poder. Mano, com um contrato a 250, Elton, se eu não me engano. 250? É. Se você falar assim, mano, agora não dá, tô meio quebrado, deixa pra virar o mês, a hora que eu receber pagamento, eu espero também, não tem problema É, não. não, melhor esperar, né, mano? Aí sexta-feira eu já recebo, já coloco um dinheiro lá. Fechou, você que manda. Você que manda. Demorou. Fechou, Elton? Fechou, Luquinha. Tamo junto, parceiro. Até amanhã. Falou, mano. Até amanhã.